Queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus nesta manhã, o nosso ensino, o Salmo 116. Salmo 116. Nós faremos a leitura dos versos 1 até o verso 9. Não obstante os hinos que nós temos cantado e ouvido até agora sejam hinos natalinos, esta manhã eu não vou pregar uma mensagem sobre Natal. Nós vamos fazer uma exposição desse texto, do Salmo 116. Faremos a leitura então até o verso 9. Os estudiosos afirmam que esse salmo provavelmente é um salmo do rei Ezequias, e que ele escreveu esse salmo num momento muito difícil da vida dele, quando ele enfrentou uma enfermidade grave, e Deus mandou à casa dele o profeta Isaías, dizendo: põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. E diz o texto bíblico que o rei Ezequias volta o seu rosto para a parede e começa a chorar e a orar a Deus, pedindo clemência a Deus, pedindo misericórdia a Deus. E Deus envia de volta o próprio profeta Isaías para dizer para ele que Deus havia ouvido a sua oração, que havia prolongado os seus dias e lhe dado mais 15 anos de existência. Dizem alguns estudiosos que esse salmo é a expressão de gratidão desse rei Ezequias acerca desta intervenção sobrenatural de Deus na sua história. Então acompanhe essa leitura quando ele diz assim: eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então eu invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Eu estava prostrado e o Senhor me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda dos meus pés. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Amém. Meus irmãos, o salmista está enfrentando aqui dois problemas gravíssimos na sua vida. E ele descreve esses dois problemas no versículo 3. Um problema é externo e outro problema é interno. O problema externo que ele define, ele chama de laços de morte. E laço é uma armadilha que você não vê, porém é real. E ele não disse que era um laço qualquer, era laço de morte. E ele não disse que existe um laço aqui, outro ali, outro acolá. Ele disse: laços de morte me cercaram. Ele está encurralado, ele está entrincheirado, ele está pisando em terreno minado. Ele está vivendo um momento de perigo, de ameaça à sua vida. Não bastasse esse problema externo que o encurrala, que o entrincheira, que o cerca por todos os lados, ele enfrenta um problema interno, gravíssimo, talvez reflexo do problema externo. E ele diz: e angústias do inferno se apoderaram de mim. Eu creio que todos nós sabemos o que é angústia. Talvez não saibamos definir o que é angústia, mas sabemos o que é. Já sentimos isso. Você já sentiu aquele momento de um nó na garganta, de uma dor no estômago, de uma situação em que você diz: meu Deus, ou o Senhor me socorre ou eu pereço. E esse homem é capaz de definir e adjetivar essa angústia. Ele diz: não é uma angústia qualquer não,
é a angústia do inferno. É como se o inferno estivesse mudado de endereço. É como se o inferno estivesse se transferido para o peito dele, para a alma dele, para o coração dele, para a vida dele. E ele diz que essa angústia não era uma angústia que vinha e ia embora. Ele diz: angústias do inferno se apoderaram de mim, enfiaram as garras em mim, se dominaram a minha alma, dominaram a minha vida, dominaram a minha mente, dominaram as minhas emoções. E o resultado disso é que esse homem vai dizer no versículo 3: eu caí em tristeza e tribulação, ou tribulação e tristeza. A palavra tribulação traz a ideia de um peso sobre você, que esmaga você, que atormenta você, que tira o seu oxigênio, que sufoca você. E ele diz que o resultado disso, dessa tribulação, é que a alegria foi embora da sua vida, que a tristeza o dominou. Eu penso que esse salmo é um pouco da biografia de cada um de nós. Talvez essa é a sua história. Talvez essa é a sua situação agora. Talvez esse é o quadro da sua vida nesta manhã. O que fazer nestas horas? Quando você se sente encurralado, quando você está angustiado, quando você está caído, e você percebe comigo no versículo de número 6, que esse homem não está apenas caído. Diz o texto que ele estava prostrado. E você sabe a diferença de cair e estar prostrado. Pense comigo numa luta de boxe. Quando dois lutadores entram no ringue e eles começam uma luta, e de repente um dá um esbarro no outro e ele vai à lona. Mas ele pode se levantar, ele pode se recuperar, ele pode se reerguer, ele pode até ganhar a luta. Mas se ele está prostrado, ele está nocauteado, ele está vencido. Ele jogou a toalha, ele entregou os pontos, a situação tornou-se irremediável. É assim que esse homem se encontra. Ele se encontra encurralado por laços de morte, ele se encontra oprimido por angústia do inferno. Esse homem está caído debaixo de um peso avassalador e cruel. Esse homem não tem mais alegria na sua vida, e esse homem está prostrado e nocauteado. A pergunta é: o que fazer nessas horas? Muitos se desesperam, muitos dão cabo da própria vida. O que fazer nessas horas? Para mim, o versículo 4 abre-nos uma janela gloriosa, porque existe uma palavra aí extremamente preciosa quando diz então. Quando você está no fundo de um poço, só existe um lugar para olhar: é para cima, é para o alto, é para o céu, é para Deus. Então eu invoquei o nome do Senhor. Irmãos queridos, às vezes as tribulações da nossa vida, as angústias da nossa alma, nos colocam numa situação onde nós não temos outra alternativa a não ser buscar socorro em Deus. E foi o que esse homem fez. Ele invocou o nome do Senhor. Então eu invoquei o nome do Senhor. Eu quero dizer para você que não importa a situação que você esteja vivendo, se você olhar para cima, se você olhar para Deus, se você clamar a Deus, haverá um lampejo, haverá uma luz, haverá uma esperança, haverá uma saída para a sua vida. E o que é que esse homem descobre quando ele invoca a Deus? Descobre duas coisas. Primeiro, ele descobre o caráter de Deus. Quem é Deus? Ele diz: compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O que é que ele está dizendo? Ele começa a perceber uma coisa: ele não está sofrendo sozinho, Deus está do lado dele, Deus se importa com ele. A palavra compassivo significa padecer com. Talvez um dos grandes dilemas da nossa vida é que quando nós estamos passando por uma tribulação, a gente pensa que Deus está longe, ou que Deus nos deixou, ou que Deus está indiferente à nossa aflição, ou que Deus não está escutando o nosso clamor.
Mas quando esse homem clama a Deus, ele descobre que Deus se importa com ele, que a dor dele lateja no peito de Deus. E ele descobriu mais, que esse Deus é justo, a ponto de não permitir que você sofra além do que você deve e pode. E esse Deus é misericordioso, porque lança o coração dele na sua angústia, na sua dor, na sua miséria, para restabelecer você. Mas ele descobre uma segunda coisa. Ele descobre não apenas o caráter de Deus, quem Deus é, ele descobre o que Deus faz. Confira comigo o versículo 8. Esse homem está recebendo agora de Deus 3 livramentos distintos. Porque Deus livrou, porque tu livraste da morte a minha alma. E esta palavra alma, na língua hebraica, ela pode significar tanto mente quanto alma, espírito. O que significa isso? Significa que a primeira coisa, quando você está muito aflito e angustiado, você precisa de um livramento, de um refrigério para a sua mente, para você entender o que está acontecendo. Livraste da morte a minha alma. E o que esse homem está recebendo aqui de Deus é um livramento espiritual. Livramento espiritual. Porque, na verdade, nós poderemos até enfrentar a morte física, e ele vai dizer depois, neste mesmo salmo, que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Mas a morte da alma, o que significa? Significa a separação de Deus. Não há dor maior, não há angústia maior, não há escravidão maior do que você estar sofrendo e ainda longe de Deus, afastado de Deus, sem intimidade com Deus, sem comunhão com Deus. Deus é a fonte da vida e longe de Deus só reina a morte. E quando ele clama a Deus, o primeiro livramento que ele recebe é o livramento espiritual. Deus livrou a minha alma da morte. Segundo livramento que ele recebe, eu chamaria de livramento emocional. Diz ele: livraste os meus olhos das lágrimas. Quantas lágrimas? O homem nasce chorando, o homem passa a vida chorando, e o homem, via de regra, despede-se da vida chorando. Há lágrimas que vertem dos nossos olhos e há lágrimas que inundam a alma. Há lágrimas que lavam o rosto e há lágrimas que inundam o coração. E quando ele diz que Deus livrou os seus olhos das lágrimas, ele não está falando apenas de um consolo momentâneo, ele está falando que Deus é poderoso para estancar a causa que leva você às lágrimas. É que Deus pode estancar essa dor, é que Deus pode interromper esse fluxo de sofrimento, é que Deus pode trazer para você não apenas um alívio imediato, epidérmico ou periférico, mas Deus pode trazer para você um consolo profundo, permanente, duradouro, eterno. Mas ele vai nos falar de um terceiro livramento de Deus. Ele falou do livramento espiritual, ele falou do livramento emocional, agora vai falar de um livramento moral. Pois livraste os meus pés da queda. Nenhum de nós, irmãos queridos, está imune a uma queda. Todos nós temos a mesma estrutura. Somos pó. E o apóstolo Paulo chega a dizer: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. A não ser que Deus nos segure por sua mão forte e poderosa, nós não conseguiríamos ficar de pé, escorados no bordão da autoconfiança. Talvez a maior fragilidade nossa é achar que somos fortes. Foi por essa causa que o apóstolo Pedro caiu, porque ele disse para Jesus: ainda que todos te deixem, eu jamais. Estou pronto a ir contigo para a prisão e até para a morte. Quando ele se considerou melhor do que seus condiscípulos, quando ele confiou demais nele mesmo, ele tropeçou e caiu.
a não ser que Deus nos segure, a não ser que Deus nos mantenha de pé, a não ser que Deus nos sustente com as suas mãos poderosas, nós não poderemos nos manter de pé. Por isso esse homem diz: Deus libertou e livrou os meus pés da queda, louvado seja Deus. Mas irmãos, há algo nesse texto que para mim é uma das mais ricas análises da psicologia humana. Para mim esse texto é um manual de psicologia divina, porque chega no versículo 7 e ele lida com uma questão extremamente complexa. Ele começa um solilóquio, ele começa uma conversa no espelho, ele começa a falar com ele mesmo, ele começa a se dirigir à sua própria alma, quando ele diz: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor já tem sido generoso para contigo. Eu acho que essa experiência do salmista é a minha experiência, tantas vezes. Quantas vezes você que está aqui já foi salvo por Jesus, perdoado por Jesus, justificado por Jesus, você que já tem o Espírito Santo habitando em você, você que já tem seu nome escrito no livro da vida, quantas vezes você já ficou desassossegado, inquieto, perturbado? Não é que não houve libertação para você lá no passado, é que você agora está vivendo como se essa libertação nunca tivesse acontecido. E você está vivendo uma vida perturbada, inquieta, desassossegada. E esse homem não está dizendo: meu Deus, me liberte. Não, ele está dizendo: minha alma, toma posse. Se apropria daquilo que já aconteceu. Volta ao teu sossego. Porque estás aflita, porque estás inquieta, quando já aconteceu esta gloriosa obra de libertação em sua história, em sua vida. Tome posse daquilo que já aconteceu lá no passado, volte ao passado e tome posse agora no presente daquilo que já aconteceu na sua história e na sua vida. Depois que esse homem experimenta isso, esse homem vai tomar 3 atitudes importantes na sua vida. A primeira atitude importante que vai tomar na sua vida está aí no versículo 2. Ele diz assim: porque inclinou para mim os seus ouvidos, e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Esse homem está assumindo um compromisso com Deus, ele está fazendo um pacto com Deus, uma aliança com Deus. Porque Deus me ouviu, porque Deus me respondeu, porque Deus me livrou, porque Deus serenou a minha alma, porque Deus me tirou da morte, das lágrimas e da queda. Eu vou assumir um compromisso com esse Deus, de enquanto eu viver. Não é um compromisso para uma semana, para um mês, para fazer uma campanha especial, numa ocasião especial. Diz: enquanto eu viver, eu vou invocar o nome desse Deus. A partir de agora eu assumo um compromisso completo, para a vida toda, para jamais deixar de invocar esse Deus, de buscar esse Deus, de falar com esse Deus, de colocar a minha vida nas mãos desse Deus. Esse é o primeiro compromisso dele. Segundo compromisso dele está aí no versículo 9, confira aí comigo: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Preste atenção que ele não vai andar na presença de Deus na igreja apenas, no meio da congregação dos justos, porque às vezes nós andamos muito bem na presença de Deus quando estamos na casa de Deus, com o povo de Deus, mas ele está dizendo que vai andar na presença de Deus é na terra dos viventes. É lá onde tem escárnio, onde você é incompreendido, onde você é criticado, é lá onde você é hostilizado, é lá que você vai andar na presença de Deus. E quando ele diz: eu vou andar na presença de Deus, esse homem está querendo buscar uma vida de sinceridade, porque é possível até que na presença dos homens a gente afivele uma máscara e passe uma ideia de que somos mais espirituais do que na verdade somos. Mas quando se fala de andar na presença de Deus, não dá para esconder daquele cujos olhos são como chama de fogo, aquele que nos conhece e nos sonda,
aquele que penetra todos os nossos pensamentos e conhece todas as nossas palavras antes que elas cheguem à nossa boca. Eu vou andar na presença de Deus. Mas ele termina dizendo que assume um terceiro compromisso. Está aí no versículo 1. Eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor. E quem ama faz 3 coisas. Primeiro, quem ama declara que ama. Não dá para amar a Deus sem dizer: meu Deus, eu te amo. Tu és o deleite da minha alma, tu és o prazer do meu coração. Tu és a minha herança. Tu és a razão da minha vida. É na tua presença que eu encontro plenitude, alegria e delícias perpetuamente. Eu te amo, meu Deus. Qual foi a última vez que você declarou da profundeza da sua alma que você ama a Deus? A segunda coisa, quem ama tem tempo para a pessoa amada. Se você ama a Deus, você tem prazer em estudar a palavra de Deus, você tem prazer em orar a Deus, você tem prazer em estar na casa de Deus, você tem prazer em adorar a Deus, você tem prazer em fazer a obra de Deus, você quer agradar o coração de Deus. Terceiro, quem ama não apenas tem tempo, mas procura agradar a pessoa amada. Não dá para dizer: meu Deus, eu te amo, e viver na contramão da vontade de Deus. Não dá para dizer: Deus, tu és o prazer da minha alma, mas eu estou me deleitando no pecado. Este homem assume um compromisso de amar a Deus. Eu não sei como é que você entrou aqui hoje, como é que você está nesse 9 de dezembro de 2012, mas talvez a história de Ezequias, se é de fato ele o autor desse salmo, é um pouco da sua história. Talvez você entrou aqui hoje também com muitos laços perigosos à sua volta. Talvez você entrou aqui hoje, a sua alma está aflita, está angustiada. Talvez você está passando por uma grande tribulação, e talvez você está enfrentando uma profunda tristeza. Talvez você está caído emocionalmente. Talvez você está até prostrado. Mas Deus hoje quer que você levante os olhos para cima e invoque o seu nome. E quando você invoca o nome de Deus, você vai descobrir que Deus é misericordioso, Deus é compassivo, Deus é justo. E você vai entender que esse Deus é o Deus que livra espiritualmente, livra emocionalmente, livra moralmente. E você vai perceber que esse Deus é o Deus capaz de terapeutizar a sua própria alma quando você não está experimentando aquilo que já é seu. E Deus espera que você assuma compromissos com Ele, de invocá-lo, de andar com Ele e de amá-lo de todo o seu coração. Curva sua fronte, por favor, vamos orar. Bendito é o teu nome, ó Deus, pela tua palavra, porque ela revela quem tu és, o Deus de toda graça, o Deus que não desiste de nós, o Deus que nos assiste em nossas angústias, o Deus que nos carrega no colo na hora da nossa fraqueza, o Deus que enxuga as nossas lágrimas na hora da nossa angústia, o Deus que trata o nosso coração quando nós estamos aflitos e desesperados. Deus, em nome de Jesus, visita a tua igreja nesta manhã, com as ternas e doces consolações do Espírito Santo, e permita, Deus, que tenhamos um encontro profundo, gostoso, concreto, real, com a manifestação da tua glória nesta manhã, para que aqueles que entraram aqui, talvez aflitos, passando por uma luta particular, familiar, ó Deus, ou no trabalho, ou na sua alma, ou no íntimo do seu coração, encontre no Senhor Jesus a resposta para a sua angústia nesta manhã. Restaura a nossa sorte, renova o nosso coração, revitaliza a nossa alma, reaviva, ó Deus, a nossa fé, para que nós vivamos na tua presença, invocando o teu nome
e amando ao Senhor com toda a força da nossa alma, com toda a nossa inteligência, com todo o nosso coração. Que seja assim, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém.